Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 13, nas lições bíblicas jovens, segundo trimestre de 2023. A última lição aqui do segundo trimestre, que está trazendo aqui o título A Beleza da Unidade Espiritual. Nesse segundo trimestre, os jovens estão estudando o tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E nós já estudamos 12 lições. E na lição de número 1, estudamos o livro de Salmos. Na lição de número 2, o caminho do ímpio e do justo. Na lição de número 3, o Messias já veio. Na lição de número 4, o bom pastor está comigo. Na lição de número 5, prestando um culto santo a Deus. Na lição de número 6, o anseio da alma por Deus. Na lição de número 7, perdoe-me, Senhor. Na lição de número 8, alcançando um coração sábio. Na lição de número 9, habitando no esconderijo do Altíssimo. Na lição de número 10, bendiga ao Deus Criador. Na lição de número 11, livramento e ação de graças. E na lição de número 12, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Quanto Amo a Tua Palavra. E nesta lição que estaremos estudando no próximo domingo, no dia 25, a lição de número 13, a última lição desse trimestre, está trazendo o título A Beleza da Unidade Espiritual. E o texto principal nos diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Resumo da lição: a unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. E o texto bíblico está registrado no livro de Salmos de número 133, versos de 1 a 3, e João, capítulo de número 17, versículos de número 20 a 23, que nos diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito do tema da unidade encontrada nos Salmos de número 133. Relacionaremos os Salmos com a oração sacerdotal do Senhor Jesus, mencionada no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 20 a 23. E veremos que a verdadeira unidade do cristão começa em Deus, nosso relacionamento pessoal com Cristo, para então nos relacionarmos com os irmãos. Esse relacionamento passa pela perseverança na doutrina, na piedade e no serviço cristão. O primeiro tópico traz o título A Beleza da Unidade. No primeiro subtópico, os Salmos de número 133. No segundo subtópico, a unidade é boa e suave. No terceiro subtópico, duas imagens, o óleo da unção e o orvalho de Hermon. E no segundo tópico traz o título Unidos para a fidelidade e frutificação.
Primeiro subtópico, unidade na igreja. Segundo subtópico, a unidade começa em Deus. Terceiro subtópico, unidade entre irmãos. No terceiro tópico traz o título Elementos da unidade da igreja. No primeiro subtópico, unidade na doutrina. No segundo subtópico, unidade na piedade. E no terceiro subtópico, unidade no serviço. E vindo agora para o livro de apoio, que está trazendo no capítulo de número 13, a beleza da unidade espiritual, a introdução nos diz: comunhão é um dos assuntos mais relevantes que são tratados em toda a Bíblia. Os Salmos de número 133, ainda que de forma sucinta, enfatiza o valor da comunhão no Antigo Testamento. Esse salmo compõe um grupo seleto de salmos que pertence à categoria dos cânticos dos degraus. Os salmos dos degraus eram canções de adoração que os judeus cantavam enquanto peregrinavam ao Monte Sião para adorar o Senhor. A ênfase do salmo é a unidade tão necessária para que a adoração chegue às narinas de Deus como aroma suave. Desde o Antigo Testamento, o Senhor tem mostrado ao seu povo que o cumprimento dos rituais e cerimoniais tornam-se obsoletos quando não estão acompanhados do cumprimento da lei na sua essência. Da mesma forma, a adoração coletiva e pública deveria ser acompanhada da harmonia e fraternidade entre os servos de Deus, a fim de que ele fosse verdadeiramente adorado. O salmo ilustra a unidade e a comunhão por meio de duas imagens muito conhecidas do povo judeu: o óleo da unção do sumo sacerdote e o orvalho de Hermon. Ambos representavam momentos ímpares de felicidade pela bênção resultantes desses eventos. Semelhantemente, no Novo Testamento, Nosso Senhor enfatizou a importância da unidade para o crescimento saudável da igreja. Essa unidade parte primeiramente de nossa comunhão com Deus, de nosso relacionamento com o Pai e o Filho. Por consequente, esse modelo de relacionamento estende-se à forma como nos relacionamos com nossos irmãos. Como corpo de Cristo, há uma necessidade mútua entre os seus membros. Dessa unidade e edificação dependem a saúde espiritual e o êxito da igreja. E por fim, é importante enfatizar que há pelo menos 3 elementos indispensáveis à unidade da igreja: a doutrina, a piedade e o serviço. Esses elementos são claramente notados no relacionamento da igreja primitiva e servem de referência para a igreja dos dias atuais. Apesar dos anos, todos fazemos parte de um mesmo corpo e compartilhamos do mesmo Espírito, da mesma fé e do mesmo batismo. Primeiro tópico: a bênção e a beleza da unidade. A beleza dos Salmos de número 133 revela-se na ocasião em que esse salmo era usado em Israel. As canções de peregrinação mostravam que o povo reunia-se com o mesmo propósito, isto é, adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O salmista classifica como bom e suave a harmonia que havia entre o povo. Era um tempo de paz e alegria, e nada os impedia de subir a Jerusalém para adorar a Deus, o Senhor. Como o óleo que perfumava o sacerdote e consagrava-o para o cumprimento do seu ofício ministerial, assim também era o povo que se aproximava para adorar. Como o frescor trazido pelo orvalho que transformava o deserto em um oásis, assim era a sensação de paz e harmonia que tomava o coração de todos os reunidos. Esse momento singular da adoração judaica certamente nos ensinará preciosas lições. Primeiro subtópico: o Salmo de número 133.
Esse salmo compõe um grupo seleto de salmos que pertence à categoria dos cânticos dos degraus. Os salmos dos degraus eram canções de adoração que os judeus cantavam enquanto peregrinavam ao Monte Sião para adorar o Senhor. A maioria dos estudiosos considera que Davi é o autor desse salmo. Há pelo menos mais 15 salmos na categoria dos degraus, os salmos de 120 a 134. A sociedade familiar era uma grande preocupação em Israel. Todas as famílias recebiam a herança na terra prometida, e a família era a unidade básica da sociedade. Então, no clã, os irmãos, segundo se esperava, viveriam em harmonia uns com os outros, e nisso residia a força da nação. A solidariedade garantia a preservação da cultura e da religião. O culto havia sido centralizado em Jerusalém, e as festas anuais ajudavam a conservar o espírito nacionalista nos campos da política e da religião. Nesse aspecto, o tema do Salmo 133 é a unidade. Unidade é um elemento indispensável na adoração. É o contraponto a qualquer ideia de egoísmo ou disputa. Não se pode imaginar a adoração que agrada a Deus partindo de corações que só pensam nos seus interesses. Ainda que o homem aproxime-se de Deus, crendo que ele é recompensador dos que o buscam. Conforme menciona Hebreus capítulo 11, versículo 6. O sentimento primário deve ser, sem sombra de dúvidas, o enaltecimento do nome santo do Senhor. Disputa e egoísmo não têm vez no ambiente de adoração a Deus. É uma bênção quando a virtude da unidade é compreendida e vivida pelos cristãos. Vale destacar que essa mesma unidade considera que a comunhão entre os irmãos é pré-requisito para que se manifeste o poder de Deus. O Espírito Santo não pode estar onde há discórdia e sentimento faccioso, porque o que prevalece em tal caso é a perturbação e toda obra perversa, conforme menciona Tiago capítulo 3, versículo 16. E o Senhor não compactua com tais sentimentos e ações. Segundo subtópico, a unidade é boa e suave. O salmista classifica como boa e suave a harmonia que havia entre o povo. No verso de número 1, ele intensifica essas duas expressões pelo tempo, mostrando que não é apenas bom, mas muito bom e também suave pode desfrutar dessa harmonia singular. O salmista deseja demonstrar a beleza da unidade entre irmãos de uma família natural para animar a unidade espiritual da nação. Aqui devemos levar em conta que nem sempre é possível que irmãos de carne habitem na mesma família. Passagens da Bíblia mostram isso a respeito de Esaú e Jacó, mencionada em Gênesis capítulo 36 e versículo 7, e o desentendimento entre Abraão e o seu sobrinho, Ló, em Gênesis capítulo 13, versículo 6. Devemos considerar que nem sempre os irmãos, apesar de crescerem juntos, apresentarão gostos e preferências parecidas. Afinal de contas, todo ser humano é único e possui personalidades distintas. Podemos ver esse exemplo nas características de José em relação aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 37, ou mesmo nas de Jacó, citada acima com relação a Esaú. O fato é que, embora os irmãos apresentem perfis muito diferentes, isso não é considerado motivo para ódio e competição entre eles. Famílias inteiras sofrem quando irmãos vivem guerreando entre si. Pais ficam divididos e brigam entre si na tentativa de proteger o filho que mais lhe agrada. O que, diga-se de passagem, é um erro cruel que destrói qualquer família. Entretanto, a força desse primeiro versículo reside exatamente em perceber que, se há degradação a desarmonia familiar, há beleza
na unidade e harmonia entre irmãos. A família toda é abençoada, a paz e a harmonia predominam, bondade e suavidade têm lugar na família. O viver em união dos irmãos é bom e suave, bom e agradável. Harrison interpreta o versículo da seguinte forma: como é maravilhoso quando os irmãos vivem juntos em harmonia. Existe ecumenismo que não é organizacional e imposto de fora para dentro, mas que surge de uma comunhão de espírito e fé. Esse aspecto é, ou deveria ser, a característica de pessoas santificadas, conforme menciona João capítulo 17, versículo 17 a 23. Quem não gosta de desfrutar da bondade e da sobriedade de um ambiente familiar? Essa imagem da unidade familiar deve transbordar para a unidade espiritual, pois o salmista espera que os peregrinos israelitas apliquem essa verdade ao subir unidos para adorar no templo. Na realidade, na igreja local, somos irmãos espirituais em Cristo, e como é belo, bom e suave quando a unidade é nossa realidade. Terceiro subtópico: duas imagens, o óleo da unção e o orvalho de Hermon. As duas figuras apresentadas pelo salmista ressaltam o valor e a beleza da unidade, como o óleo que perfuma o sacerdote e consagrava-o para o cumprimento do seu ofício ministerial. Assim o povo aproximava-se para adorar. Semelhantemente, o frescor trazido pelo orvalho que transformava o deserto em oásis representava substancialmente a sensação de paz e harmonia que tomava o coração de todos os reunidos. As comparações feitas pelo salmista materializam de forma bem didática a satisfação experimentada pelos que estão em comunhão. Note que o homem apontado pelos estudiosos como autor dos Salmos não é conhecido como alguém que desfrutou desde a tenra idade da harmonia do lar, a começar pela forma como era visto e tratado pelos seus irmãos mais velhos. Davi não trazia boa fama da parte deles, como menciona 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Outro sim, o salmista também não era conhecido como um pai zeloso, que prezava da comunhão com os seus filhos ou mesmo pela unidade entre eles. Basta lermos o relato da desavença com Absalão e a confusão deste com Amnon sobre a causa de Tamar, mencionada em 2 Samuel capítulo de número 13, versículo 22. Note, o maior problema dessa família era exatamente a falta de unidade. O Senhor, todavia, não fez apenas dos acertos de Davi uma grande história, mas também extraiu preciosas verdades dos seus erros. A unidade faz muita falta quando o crente deixa de cumprir com as suas responsabilidades perante Deus e os homens. A unidade é enfatizada na representação apresentada no Salmo. O óleo da unção sobre o sumo sacerdote. A consagração do sumo sacerdote acontecia apenas uma vez na vida dele e tratava-se de coisa santa. O perfume do óleo exalava todo o ambiente, conforme ele escorria sobre o corpo do sumo sacerdote e a sua cabeça e barba, bem como as suas vestes. A comparação é clara. A unidade espiritual, do ponto de vista de Deus, é coisa santa, que desfila bom perfume, formosura e doçura em qualquer ambiente que passar. B. O orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Do ponto de vista geográfico, o Monte Hermon está bem distante dos montes de Sião. Estes ficam no sentido sul e aquele em sentido norte. O Hermon é cercado de uma região em que o sol é escaldante. Entretanto, por ser um monte bem elevado, o seu pico sempre está coberto de neve.
É o orvalho do Hermon que levará frescor à vida à área de vegetação castigada pelo sol escaldante, até chegar ao monte de Sião, a morada do Deus Todo-Poderoso, de onde ele ordena todas as bênçãos. Assim é o amor fraterno, a unidade entre irmãos. Ele traz frescor em período de sequidão, saúde em momentos de enfermidade e conforto, alegria e vida para a família espiritual. Conforme nós temos exemplo em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Segundo tópico: unidos para a fidelidade e frutificação. No Novo Testamento, nosso Senhor enfatizou a importância da unidade para o crescimento saudável da família. Essa unidade parte primeiramente de nossa comunhão com Deus, de nosso relacionamento com o Pai e com o Filho. Na oração que fez pelos seus discípulos, o Senhor Jesus enfatizou que assim como a comunhão que ele tinha com o Pai era plena, da mesma forma, a comunhão com os seus discípulos também deveria ser plena. Não podemos considerar que teremos comunhão com o Senhor se não estivermos em paz com nossos irmãos e com os homens neste mundo. A unidade entre irmãos é um pré-requisito para que nossas orações não sejam impedidas ou rejeitadas. Nesse sentido, um aspecto deve prevalecer no coração do crente: o perdão. Perdoar é necessário para que nossa comunhão com o Pai não seja comprometida de forma alguma. Primeiro subtópico: unidade na igreja. Da mesma forma como o salmista desejava que a nação compreendesse o valor, a beleza e a importância da unidade nas coisas de Deus, nosso Senhor desejou a perfeita unidade da sua igreja. O Senhor Jesus não só desejou isso, como também orou por isso. Essa oração tem uma perspectiva futura a respeito dos que hão de crer em mim, mencionada no Evangelho de João, capítulo 17. Como corpo de Cristo, há uma necessidade mútua entre os seus membros. Dessa unidade e edificação dependem a saúde espiritual e o êxito da igreja. O apóstolo Paulo, na carta endereçada aos Efésios, também menciona sobre a importância da unidade para o corpo de Cristo. Paulo continua a enfatizar a unidade da igreja, como em Efésios capítulo 1, ele vê cada pessoa da divindade como envolvida vitalmente. Em Efésios capítulo 1, Paulo concentrou-se no envolvimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da salvação. Em Efésios capítulo de número 4, Paulo reverte a ordem e enfoca o envolvimento do Espírito, do Filho e do Pai na conservação da unidade da igreja. O Espírito Santo é o agente da unidade. O Filho é aquele a quem estamos unidos. O Pai é aquele cujos propósitos são expressos por meio da unidade do corpo. Com essa grande afirmação, Paulo conclui essa seção da sua carta, que novamente enfatizou a unidade da igreja como uma comunidade de fé verdadeiramente nova e desvia a sua atenção à questão de como os membros individuais daquela comunidade deveriam viver. Nessa perspectiva, a comunidade de fé iniciada no Novo Testamento teve como base a unidade. O relato de Atos enfatiza que todos tinham tudo em comum, porquanto ninguém se preocupava prioritariamente com as suas próprias necessidades e em si com o bem-estar e sim com o bem-estar do seu irmão em Cristo, conforme menciona Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Nosso Senhor sabia que a unidade é boa e suave, e a sua igreja não pode renunciar a ela. Mais do que um mandamento, a comunhão na igreja é uma necessidade, se é verdade que queremos vencer o mundo e verdadeiramente exalar na sociedade um bom perfume de Cristo, conforme menciona Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Segundo subtópico, a unidade começa em Deus.
Como Davi tomou o exemplo da consagração do sumo sacerdote e do orvalho de Hermon para representar a bondade e a suavidade que a unidade exala, nosso Senhor tomou o seu relacionamento com o Pai para que a igreja estivesse unida ao Pai e ao Filho. Nessa perspectiva, a unidade entre irmãos não é possível sem um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Na oração que fez pelos seus discípulos, o Senhor Jesus enfatizou que assim como a comunhão que ele tinha com o Pai era plena, da mesma forma, a comunhão com os seus discípulos também deveria ser plena. Por essa razão, o Mestre compartilhou com eles a comida, a companhia e os ensinamentos, investindo tempo e muita paciência, a fim de prepará-los para serem os apóstolos do Evangelho. E por fim, o Senhor Jesus entregou a própria vida pelos seus amigos, a fim de salvá-los. Note que o Senhor não impôs limites ou reservas para entregar o seu melhor em favor dos seus discípulos. Ele certamente o fez por amor e com o fim de que estivessem em plena unidade com ele. Em João capítulo 17, versículo 21, o Mestre enfatiza a unidade perfeita existente entre ele e o Pai. Unidade esta que os discípulos também poderiam desfrutar para que estivessem prontos a testemunhar acerca dele ao mundo. Anteriormente, Jesus falou em estar no Pai e o Pai estar nele. Agora ele ora para que, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E antes de pedir que os crentes sejam perfeitos em unidade, ele define essa unidade pedindo mais uma vez que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, mencionados nos versículos 22 e 23, no capítulo 17 de João. A perfeita unidade que Jesus pede não é uma união organizacional das igrejas, mas sim uma união a qual nos submetemos para cumprir a vontade do Pai. Uma união que capacita Cristo a agir por nosso intermédio, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, conforme menciona João capítulo 17, versículo 23. Outro sim, não podemos considerar que teremos comunhão com Deus se não estivermos em paz com nossos irmãos e com os homens neste mundo. Acerca disso, nosso Senhor ensinou que, se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, como poderemos receber o perdão de Deus no tocante às nossas faltas? Logo, a liberação do perdão é o maior desafio que o crente pode enfrentar. Além disso, é também a melhor maneira de demonstrar ao mundo o amor de Cristo, que perdoa sem ao menos esperar nada em troca. Terceiro subtópico: unidade entre irmãos. Como irmãos espirituais, nossa unidade deve ser à luz da unidade do Filho com o Pai. Assim seremos aperfeiçoados por Cristo nessa relação fraternal. É uma unidade que começa em nossa união espiritual com Cristo, onde a Bíblia diz que somos um corpo e Cristo a cabeça. Um edifício cujo fundamento é Cristo. Com base nessa verdade, somos chamados a perseverar em unidade com a igreja em Atos dos Apóstolos. Assim sendo, a ideia de uma igreja local, isto é, uma família espiritual, dividida não tem origem em Cristo e nem na sua palavra. A ideia de uma juventude divorciada de uma profunda convivência cristã na igreja local não tem rastro algum na palavra de Deus. Essa convivência dá-se por meio de alguns elementos bem concretos, que, segundo o que lemos na palavra de Deus, são bem claros: a doutrina, a piedade e o serviço. Nesse mesmo sentido, não podemos permitir que nada corrompa nossa unidade enquanto irmãos em Cristo.
Se porventura qualquer raiz de amargura comprometer a convivência e a harmonia dos irmãos em Cristo, muitos podem contaminar-se por meio dela, de modo a provocar a cisão e o partidarismo entre o povo de Deus. É importante considerar e repetir: a unidade entre irmãos é um pré-requisito para que nossas orações não sejam impedidas ou rejeitadas. Logo, só há uma verdade que pode vencer qualquer falta de união, e é o que deve prevalecer no coração do crente: o perdão. Perdoar é necessário para que nossa comunhão com o Pai não seja de forma alguma comprometida, nem nossa unidade como igreja. A unidade deve levar em conta o que temos em comum, ou seja, cremos na mesma fé, praticamos a mesma piedade e prestamos o mesmo serviço. Logo, perseveraremos na doutrina dos apóstolos e somos edificados nos seus fundamentos. É nosso dever, como corpo de Cristo, trabalharmos pela unidade, afastando qualquer fagulha que tente distanciar os irmãos em Cristo da verdadeira fé. Terceiro tópico: elementos da unidade da igreja. A manutenção da unidade da igreja é constituída por, ao menos, 3 elementos fundamentais: a unidade na doutrina, a unidade na piedade e a unidade do serviço. A saúde espiritual da igreja fica comprometida sem a presença desses elementos na existência. Além do conhecimento doutrinário, uma igreja saudável e unida também tem o compromisso com uma vida cristã piedosa. O que adianta conhecer profundamente as Sagradas Escrituras, mas não ter o apreço por adotar os seus ensinamentos como estilo de vida? O crente precisa não apenas crer, mas também experimentar que a palavra de Deus é a verdade que traz sentido à vida. E por fim, vale dizer que o serviço cristão é consequência de uma vida piedosa. Quem crê no Senhor sente o prazer por levar outros à salvação. Primeiro subtópico: unidade na doutrina. Uma igreja forte espiritualmente mantém o compromisso com a doutrina e reconhece a importância de um bom ensinamento bíblico para a manutenção da fé. Logo, como servos de um mesmo Senhor, devemos preservar a unidade doutrinária a fim de evitar qualquer discrepância que tente distorcer a palavra da verdade, sobre a qual nossa fé está edificada. O Novo Testamento apresenta a doutrina como elemento importante da unidade cristã, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, conforme cita Atos capítulo 2, versículo 42. A doutrina aqui, ou ensino, é o ensinamento de Jesus no seu ministério, e quando, por ocasião da sua aparição aos apóstolos durante 40 dias após ter ressuscitado. Todo esse ensinamento foi transmitido aos apóstolos, e esses transmitiram à igreja, que por sua vez tem o compromisso de preservar essa herança apostólica recebida diretamente de Jesus, o Senhor. Nesse caso, os jovens da Igreja de Cristo devem ter uma consciência doutrinária. Não por acaso, o apóstolo Paulo falou a respeito da perseverança na doutrina ao jovem Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 14. Antes de pensarmos em fazer algo, é preciso pensar corretamente em algo. Nesse sentido, precisamos acessar intelectualmente a doutrina da palavra de Deus. A doutrina fala a nosso intelecto, a nossa razão, por intermédio do Espírito Santo. Foi o próprio Deus que nos deu essa faculdade cognitiva para conhecer as suas verdades. Segundo subtópico: unidade na piedade. Não basta apenas conhecer a doutrina correta, é preciso amar a doutrina.
de Cristo e seu ensino e a sua vida. O cristianismo bíblico tem como base uma pessoa, Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Nesse sentido, é preciso relacionar-se com essa pessoa, Jesus Cristo. Isso acontece por meio da prática da vida piedosa, como contemplamos na prática da primeira igreja, registrada em Atos capítulo 2. Quando exercemos a piedade por meio das disciplinas da oração, do jejum, da leitura devocional da Bíblia, da presença regulares aos cultos e reuniões de oração da igreja local, estamos desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Aí sim, passamos a amar o que compreendemos intelectualmente. Assim, experimentamos de maneira concreta que a palavra de Deus é a verdade que traz sentido para a nossa vida. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo que a piedade para tudo é proveitosa, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Normalmente, o termo piedade é uma tradução da palavra grega eusébia. No sentido amplo, piedade significa praticar a piedade cristã. Ela encontra a sua base no conhecimento apropriado de Deus, a sua realização em uma vida entregue a Deus por meio de Jesus Cristo, e o seu objetivo de desenvolvimento da consciência em relação a Deus e de características similares com a justiça, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Partindo desses pressupostos, o crente deve ter em mente que a piedade não é a prática de reverência religiosa, e sim o ato de adotar as verdades bíblicas como um estilo de vida. Uma vida piedosa tem como compromisso viver conforme Jesus viveu durante o tempo em que esteve neste mundo. Resumindo, uma vida santa e de amor ao próximo. Terceiro subtópico, unidade no serviço. Por fim, temos o serviço realizado na obra de Deus. O Espírito Santo distribui os dons com o fim de que sejamos edificadores espirituais uns aos outros, ou um dos outros. Ninguém que recebe do Senhor algum talento tem o poder de definir o formato e o tempo do serviço que deve prestar. Antes, como despenseiros da graça de Deus, importa que cada um encontre-se fiel no cumprimento do seu chamado, conforme menciona 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Assim fazendo, o resultado de cada ação feita com seriedade e amor é a unidade espiritual do corpo de Cristo. Devemos conhecer a doutrina de Cristo, amá-lo e praticar o que ele ensinou. Aqui nos referimos à prática das boas obras em favor do próximo, como acontecia na vida da Igreja Apostólica, mencionada em Atos capítulo 2, versículo 42. Partilhar os bens para suprir a necessidade de uma pessoa, como resultado da compreensão do conteúdo transmitido pelos apóstolos e de amor despertado pelo relacionamento com o Senhor, era a marca da igreja de Atos dos Apóstolos. É uma bênção quando há unidade entre os cristãos para suprir as necessidades de nossos irmãos. Você deve conhecer alguém em sua igreja que precisa de uma mão estendida. Assim, a juventude cristã é chamada para servir ao próximo em unidade como consequência de pensar corretamente e que Jesus ensinou, de amar a pessoa de Jesus e, por isso, fazer o que ele ordenou fazer. Pensemos, portanto, na mesma doutrina, amemo-nos uns aos outros e pratiquemos as mesmas ações que Jesus ensinou. Conclusão: a unidade, mais do que a expressão da comunhão, expressa a qualidade da entrega do adorador. Aprendemos com o Salmo de número 133 que o cumprimento de rituais e cerimoniais sem um posicionamento sincero com relação à prática da palavra de Deus torna a adoração sem sentido. Da mesma forma, a adoração coletiva e pública deve ser acompanhada da harmonia e fraternidade entre os servos de Deus, a fim de que ele seja verdadeiramente adorado. A unidade espiritual é como um perfume que exala o seu doce aroma em todos os ambientes.
Nosso Senhor espera que a sua igreja, isto é, os jovens, exale esse aroma por meio da unidade. Nada é mais incrível do que uma juventude unida na causa do Evangelho. Como é agradável ao Senhor Deus uma juventude que pensa na mesma doutrina, que ama uns aos outros e faz exatamente o que Jesus ordenou fazer. E voltando aqui para a lição, a conclusão nos diz assim: o Salmo de número 133 nos ensina a beleza da unidade entre o povo de Deus. A unidade espiritual é como um perfume que exala seu doce aroma em todos os ambientes. Nosso Senhor espera que você exale esse aroma por meio da unidade. Nada é mais incrível do que uma juventude unida na causa do Evangelho. Como Deus se agrada de uma juventude que pensa na mesma doutrina, ama a mesma pessoa e faz exatamente o que Jesus ordenou que fizesse. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 13, que trouxe o título A Beleza da Unidade Espiritual. E na próxima semana voltaremos aqui para deixar aqui o subsídio da lição de número 1, que vai trazer o título Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Esta lição que já vai estar no terceiro trimestre de 2023, que é essa lição aqui. Caso você ainda não esteja de posse dela, essa aqui vai ser a nossa próxima lição, da lição bíblica Jovens, terceiro trimestre de 2023, que vai trazer o título Seja Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas cartas pastorais. E as 3 lições vão ser as seguintes: na lição de número 1, Introdução à Primeira Carta a Timóteo; na lição de número 2, o problema dos falsos mestres; na lição de número 3, instruções a respeito da oração; na lição de número 4, instruções para as mulheres; na lição de número 5, instruções para os pastores; na lição de número 6, qualidades pessoais essenciais para os diáconos; na lição de número 7, instruções sobre o comportamento na igreja; na lição de número 8, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas; na lição de número 9, conselhos de Paulo a Timóteo; na lição de número 10, a segunda carta a Timóteo; na lição de número 11, seja firme; na lição de número 12, venha depressa; e fechando o terceiro trimestre, na lição de número 13, Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Então, meus queridos, esse aqui vai ser a próxima lição que nós vamos estar estudando no terceiro trimestre de 2023. Já tem um vídeo no canal mostrando essa lição, mas aqui eu mostrei para você que ainda não teve acesso a ele. E semana que vem, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio da lição de número 1, iniciando o terceiro trimestre de 2023, com o tema da lição Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.